Saudações web ouvintes, começando agora mais um programa Cine Pipoca Espírita, uma parceria da Casa Virtual Luz Espírita, Cavili, e da Universidade Livre Allan Kardec, Uniespíritos. Hoje com o filme Nosso Lar, um filme nacional de 2010, escrito e dirigido por Wagner de Assis. O roteiro foi baseado no livro homônimo de mesmo nome, lançado em 1944, Psicografia do Médium Chico Xavier, uma autobiografia do espírito André Luiz, que conta desde o despertar no mundo espiritual, na região umbralina, um lugar escuro e sombrio com criaturas assustadoras e sombrias. Apesar de ter consciência de sua própria morte, ele ainda continua vivo. Ainda sente fome, sede, frio e muitas sensações materiais. E após um longo período de sofrimento, ele é recolhido para a colônia espiritual de mesmo nome, que dá nome ao livro e ao filme Nosso Lar. O filme é estrelado pelo ator Renato Prieto, no papel do personagem principal André Luiz, que parece fisicamente com as descrições da suposta encarnação anterior deste que usou o pseudônimo de André Luiz. O filme foi um sucesso de bilheteria, tendo alcançado um público de 1.600.000 pessoas nos cinemas em 10 dias de exibição, e ao todo foi visto por mais de 4 milhões de espectadores nos cinemas. Começamos hoje com os depoimentos da estreia do filme de artistas da Globo: Carolina Dickmann, Luigi Barrichelli, Nívia Stellman, Silvia Pfeiffer, Daniel Del Sarto, Stênio Garcia, Caio Junqueira, Samara Filippo, Isabel Filardes e Elizabeth Jim. Gostei muito do filme, achei que o filme toca numa coisa assim visceral, acho que todo mundo vai se identificar em algum momento ou com alguma coisa. É emocionante, a música é espetacular, a fotografia, a direção, o roteiro, o figurino. A gente só tem elogios para poder dar, além de ter vivido uma experiência diferente no cinema. Foi muito bacana. O Nosso Lar, para quem é espírita, para quem não é espírita, tem que vir assistir, porque é um filme que mexe muito com a vida de todos nós. Esse filme deu totalmente seu recado e toca a gente. E a gente está indo para casa com ele. Valeu. É uma chance da gente refletir sobre a nossa condição humana, né, e existencial. O Nosso Lar me surpreendeu muito e eu espero assim que faça um grande sucesso, porque merece. Fico emocionado de ver que o cinema brasileiro consegue executar de forma sofisticada um conceito tão profundo quanto esse. Estou super emocionada, como muitos devem estar. A vontade que eu tenho, até falei lá, que era de não parar de ver o filme nunca, ficar ali sentada assistindo. Que o Nosso Lar possa transmitir, espalhar amor, luz, energia e paz para todos aqueles que vierem assistir e aqueles que não puderem assistir. Um beijo. Olha, o filme é muito importante, é um filme belíssimo, é um filme assim que todos deviam assistir e é mais do que um filme, é uma experiência impactante, muito bom. Muito legal, o filme tem uma super produção, não fica super fantástico, ele é completamente coerente dentro da proposta do filme, do conceito do filme. Não tem credo, não tem religião, é importante a gente fazer o bem e tal. Então acho que sair com essa ideia de um filme é muito legal. Então eu recomendo, acho que todo mundo tem que ver, acho uma história incrível. É gostoso, foi dado o recado, estou indo para casa pensando na vida, valores, parabéns, obrigada por esse filme, obrigada pela produção, pela direção, parabéns todo mundo, adorei. Eu me senti abraçada, acolhida e muito feliz quando eu saí do cinema, por acreditar que a gente ainda vai viver muita coisa e que tudo pode ser refeito. Bem-vindo ao Nosso Lar. Como vimos, esses depoimentos falam emocionados das suas percepções do filme, das emoções, da experiência cinematográfica, da compreensão da mensagem do filme. E é interessante,
destacam o aspecto ecumênico do filme, que não há um proselitismo, ou seja, uma tendência a querer vender a proposta espírita, né, mas de universalizar esta temática. Vamos agora dar voz ao seu autor, Chico Xavier, que também dá o seu testemunho sobre a escritura do livro Nosso Lar. O telespectador tem nesse instante um livro que tem um título brasileiro, Nosso Lar, em japonês. Ele aqui está. O espírito de André Luiz descreveu experiências de sua vida, perdão, telespectadores, na condição de desencarnado, numa cidade espiritual, em seu livro, exatamente este que aqui está traduzido para o japonês. Como médium, o senhor pode atestar a existência de cidades como essa, fora do plano terrestre? Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem, mas posso dizer que em 1943, quando o espírito de André Luiz começou a escrever por nosso intermédio, eu senti grande estranheza no que ele ditava e escrevia. Então, certa noite, tomadas as providências necessárias, segundo a orientação de Emmanuel, o próprio Emmanuel e André Luiz me levaram a determinada parte, a determinado bairro da cidade de Nosso Lar. Posso dizer que eu fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. De modo que foi para mim uma excursão espiritual inesquecível, como se eu desfrutasse os favores de um espírito liberto. Mas eu preciso explicar aos telespectadores amigos que eu fui em função de serviço. Naturalmente, assim como um animal, no tempo em que não tínhamos automóvel, locomotiva ou avião, um animal que servia a professores para determinados tipos de viagem. De modo que vi muita coisa maravilhosa, sem compreender tudo, ou entendendo muito pouco, porque eu fui em função de serviço, mas não por mérito, mas fui. E agora, as minhas impressões do filme. Nosso Lar é um grande material de divulgação que vem complementar a ação pedagógica do livro e também das audionovelas já existentes. Primeiro, não queria aqui fazer nenhuma crítica negativa ao filme, ao seu conteúdo, o conteúdo do original, que é o livro, pois não creio que ninguém possa fazê-lo senão usando o método científico-filosófico adaptado por Kardec, do método científico, para avaliar o grau de veracidade dos conteúdos das mensagens mediúnicas, que é o controle da concordância universal do ensino dos espíritos. Isto levaria muito tempo e depende de muitos recursos que não disponham nos próximos 5 ou 10 anos. Portanto, esquecemos essa questão. Muito se tem criticado as obras de Chico Xavier recentemente pela internet, como também as traduções da 4ª edição do livro A Gênese de Kardec. Mas estou certo que, se fizermos isso precipitadamente, pois é preciso estudos muito profundos sobre cada uma dessas obras, para que não caiamos na leviandade, por toda e qualquer inferência categórica de confirmação ou refutação dos argumentos desses livros. Portanto, nos cabe honrar a tradição de Kardec. Vamos estudar. O filme Nosso Lar vem testemunhar e dar a sua contribuição para refrendar
um novo paradigma científico que vem despontando. Agora, o paradigma espiritocêntrico. Com 3 pressupostos básicos da doutrina, já inauguram então esse novo paradigma, né, através do filme Nosso Lar, já consagrado cientificamente por várias universidades do mundo. Esses pressupostos são a sobrevivência e independência da alma em relação ao corpo físico. Segundo, a comunicação da alma fora do corpo. E terceiro, a reencarnação. Este novo paradigma traz à tona a temática antiga da geografia religiosa, agora com uma nova roupagem, segundo a doutrina espírita. Todas as religiões e filosofias do passado buscaram delimitar geográfica e teologicamente o lugar das almas no pós-mortem. Essas contribuições foram importantíssimas até o momento. Se tudo evolui, também nós e a religião deve evoluir. Há uma cena no filme que mostra bem isto. Parece uma síntese histórica das imagens do inferno de Dante, relembrando um pouco o Hades grego, o inferno cristão, que Jesus denomina de Geena, lugar de choro e ranger de dentes. Se não vou criticar, também, como fala Chico Xavier, tampouco vou tentar transmitir minha convicção a respeito da minha visão da doutrina espírita em relação ao local de penas e gozos do mundo espiritual. Para isto, temos um bom livro da codificação, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. E qual a moral da história? Parece que a moral do filme, bem mais que no livro, onde está bem diluída esta questão, é a confirmação da máxima evangélica, a cada um segundo suas obras. Ou seja, só colhemos aquilo que plantamos, boas sementes ou espinhos, em vida ou ainda somos todos responsabilizados pela negligência, de nada fazemos de bom e de nada temos plantado de bom. Ao que parece no filme, ao menos 2 vezes, o materialismo e a descrença na imortalidade da alma por parte de André Luiz e de alguns espíritos representados ali, que adentram no nosso lar. Afinal, eu estou morto ou não? Morto? Seu corpo morreu, André. Apenas isso. Sossego aqui, viu? Logo eu que nem acreditava em vida após a morte. Me lembro assim que eu estava no meio dos meus livros, aí de repente me vi fora do corpo. Aí meus amigos chegaram e me levaram para enterrar. Aí perdi de mim mesmo, sabe? Aí acabei no inferno e como eu sofri. Eu ainda fico me perguntando. Eu não sei se eu tô sonhando, mas também se isso aqui não foi sonho, quer dizer que Deus existe mesmo, né? E se Deus... Oi, beba. Que bom que você veio, Clarice. Como você está? Bem, um pouco assustada, mas eu estou bem. Que bom. Sabe que eu pensei muito no papai hoje? No seu pai? Filha, era o que me faltava. O que foi, mãe? Aflita como eu estou, você me vem com essa melancolia. Não é um bom momento de falarmos do seu pai, não acha? Desculpe, eu só quis te contar um sentimento. Clarice, seu pai não está mais entre nós. Eu sei que foi doloroso, para mim também. Mas faz parte do passado e o passado está enterrado. Quem está enterrado? A mamãe não quer que eu fale do papai. Mas do que vai adiantar lembrar dele, Clarice? Estou apenas com saudades. Eu não sei se tenho saudades. Eu queria ter. Eu li num livro que as pessoas não morrem. Clarice, por favor. Isso é bobagem, minha irmã. Deixa de ser tola. A ciência tá aí pra provar essas fraudes. Agora você falou igualzinho ao papai. É por isso que eu resolvi ser
esse materialismo alimentado pelo personagem principal, que foi, inclusive, né, doutrinava assim a sua família, os seus filhos, a esposa, nesta crença de que não existe nada depois da morte, possivelmente isso tenha contribuído para que nenhum de seus familiares fizesse uma prece em seu nome, e que também fez com que ele tivesse que passar por mais tempo em sofrimento, em expiação no mundo espiritual, na região umbralina. Esse filme ainda nos possibilita, né, que façamos aqui alguns destaques de alguns tópicos sobre como é a vida numa colônia espiritual. Primeiro, em relação à organização social e política em nosso lar. Primeiro ponto dessa organização é que há um modelo nuclear muito semelhante à família aqui no plano terreno da Terra. Então há essa manutenção desta formação, né, familiar, daquela família típica burguesa, né? Então esse modelo ainda se permanece, né, respeitando então a tradição daqueles que desencarnam e poder constituir família, ter sua casa independente. Isso é uma coisa interessante que retrata, pelo menos, esta colônia espiritual de nosso lar. Flores da veneranda, nossa amada ministra. Dona Laura, vocês são muito gentis. Eu quero agradecer o convite feito pelo Lísias. André, esta casa é uma conquista de todos nós, principalmente de meu marido, que já está na Terra. É verdade, eu esqueci de dizer, André. O meu pai demorou apenas 18 anos para conseguir essa casa. Quando você conseguir a sua, já deve ter nascido de novo. Lísias, agora que saiu do hospital, o André está preocupado com a própria situação. Eu não quero incomodar a senhora com isso, Dona Laura. Há espaço para mais um em nossa casa, André? Eu jurei nunca mais cozinhar depois que desencarnasse. Mas fazer o quê? Eu adoro, filha. O segundo ponto relacionado a este é que há uma manutenção de um modelo governamental por representação democrática, e ainda há, né, bem melhor do que aqui, um incentivo à participação democrática de todos os cidadãos, na participação da comunidade, e há um acesso a essas lideranças bem mais facilitada, né? Então fazendo uma representação democrática muito bem fluida, no sentido de dinâmica. André, por que não fazemos uma coisa? Vamos entrar e você fala com o governador. E ele vai me receber? Aqui, os dirigentes dão um exemplo. Seja bem-vindo, André Luiz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não troco nosso lindo planeta azul para viver em lugar algum dessa galáxia. Nem nos mundos felizes. Um segundo tópico é um interessante tipo de uso de uma moeda comum para a valorização do trabalho voluntário, o chamado bônus hora. Então, bem diferente do nosso materialismo, mas que guarda alguma semelhança, pois todo o dinheiro, né, toda forma de pagamento, né, como o Jorge dizia, que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então, esse salário, essa remuneração é uma forma de valorização
do trabalho em detrimento, né, da ociosidade. Então a ociosidade é vista aí como um aspecto negativo, né, em todo o filme. Quantos bônus hora a senhora apresenta para merecer o pedido? Trabalho assim? Nenhum. Há quanto tempo a senhora está na colônia? 6 doloridos anos. E durante todo esse tempo não encontrou nada que despertasse seu interesse? Eu nunca precisei trabalhar. A senhora sabe que o nosso lar oferece desde fábricas de alimentos, a serviços, de visitas a amigos em recuperação. Tudo um pouco cansativo, concorda? Todo merecimento se conquista através do trabalho. Assim me disseram. Avalie seus atos, irmã, e veja como estão impregnados por orgulho e egoísmo. São as grandes chagas da humanidade. Toda forma de servir é uma bênção. Senhor, com licença, então eu posso voltar a atuar como médico? Depende de você. Mas talvez o médico terreno não seja o mesmo médico espiritual. O terceiro ponto é que a grande maioria, pelo menos pelo que mostra no filme, das pessoas que adentram o nosso lar estão na situação de pacientes necessitados de tratamento. O quarto ponto é sobre como é a locomoção dos espíritos em nosso lar. Então, vemos a famosa, né, que aparece em muitos filmes, o espírito aparece, desaparece, e alguma forma de volitação do espírito poder não precisar caminhar no chão arrastado, pois não tem corpo, e então ele que meio voa, né? Ele levita. Mas para aqueles espíritos que teriam talvez mais dificuldade de locomoção desse tipo, ainda há um tipo de ônibus voador, denominado de aeróbus, né? Para aqueles espíritos que acabaram de chegar, que teriam talvez dificuldade na volitação, na levitação. O quinto ponto é uma teoria, inclusive, de Platão, de que existe um mundo das ideias e esse mundo ideal em que o planeta Terra material é a materialização dessa ideia matriz, né? Então, o nosso lar seria, né, a matriz da onde se copia o planeta Terra, ou pelo menos, né, os espíritos que de lá encarnam aqui e trazem estas lembranças de vida passada ou da vida espiritual que viveram lá e acabam copiando aqui. E lembrando que isso também pode ocorrer durante a noite, quando o corpo descansa, mas a alma pode retornar diariamente, todas as noites, a nosso lar, para que tenha estudos, para que possa rever entes queridos, né? Então isso tudo faz com que realmente lá seja a matriz daquilo que concretizamos aqui. E assim, já chegando ao nosso fim da nossa exposição, queria destacar aqui no filme uma tese central de Kardec, que ele utilizou uma tese religiosa: fora da igreja não há salvação. Então ele fez uma paráfrase aqui dessa frase: fora da caridade não há salvação. Então, no filme aparece uma cena bem emblemática que diferencia muito o Dr. André Luiz, que era médico, de Bezerra de Menezes, que também era médico, ainda em vida, mas que atendia a todos, não importando se era pobre, rico, se ele tinha recursos no momento para auxiliar, ou se a pessoa poderia pagar, né? Isso bem se sabe pela biografia. Mas no filme mostra André Luiz, muito a contragosto, atendendo um casal que parecia carente,
ou fora do horário, né, a pedido e insistência de sua secretária do consultório médico. E por incrível que pareça, né, foi a única pessoa que, agradecida, pedia em preces por ele, além de sua mãe. Até logo. Até lá. Obrigado, Dona Sofia. Até quarta-feira. Muito obrigada. Doutor? Favor, hein? Santenor. Doutor André! Que surpresa! Meu Deus do céu! O senhor por aqui. Não tá lembrado de mim, não? Dona Amélia. O senhor me atendia sempre no fim do dia. Era eu mais o meu marido. Não cobrava nada. Ah, sim. A senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro. Melhorou? Eu morri, né? Fiquei boazinha. Ai, tô aqui esperando o Antenor. Ai, ele era cheio de doença, o senhor lembra? Mas morrer que é bom, nada. Senhor, abençoai o doutor André Luiz, que foi tão bom pra mim. Ele receba todo o amor que houver neste mundo. Abençoe a sua família. Pai nosso. E assim encerramos mais esse encontro, desejando então, né, encontrarmos no próximo domingo. Paz e luz a todos.